Meu nome é Kátia Goulart, eu sou protetora e ativista da causa animal há 14 anos. Sou da cidade de Pains, interior de Minas Gerais. E eu, como protetora, assim como vocês, protetores, quando iniciei na proteção animal, eu idealizava um mundo para os animais que o meu dia a dia me mostrou que o mundo ideal para mim está muito distante da triste e cruel realidade que os animais vivem hoje. O mundo ideal e o mundo real. Eles, infelizmente, não caminham juntos. E quem deveria cuidar e zelar dos animais em situação de rua, que é o poder público, não cuida, não apoia nós que cuidamos, não apoia os protetores, não apoia nenhuma ONG. É difícil e eu posso dizer que é raro a gente se deparar com alguma cidade que o poder público é 100% comprometido com a causa animal. E isso é uma triste realidade para nós, protetores, e para os animais. Nós teríamos que ser a voz dos animais, nós teríamos que ser os representantes dos animais, mas nós, protetores, estamos invisíveis. Na maioria das vezes, nós somos invisíveis para o poder público e para a sociedade, né, que nos enxerga como uma obrigação, enxerga o nosso trabalho como se nós fôssemos obrigados a fazer. E nós não somos obrigados, nós somos voluntários. Nós fazemos com o nosso coração, nós fazemos voluntariamente a obrigação do poder público e o dever de toda uma sociedade. E foi de tanto receber as portas na minha cara, de tanto receber as costas do poder público, de tantos nãos, de tantos, como que eu vou dizer, de tantos adjetivos, né, que nós protetores recebemos, para não citar outro nome, mas nós somos taxados como loucos, nós somos taxados como a gente não tem nada para fazer. Para que vai cuidar de bicho? Mas as pessoas não entendem que a gente tem amor de sobra. Por isso, nós dedicamos a nossa vida em prol dos animais, em prol daqueles que não têm voz e que necessitam e precisam de representatividade. E foi de tanto ser rechaçada, de tanto ser criticada pelo poder público e por grande parte da sociedade, que em 2016 eu resolvi mudar a realidade dos animais aqui da minha cidade. Eu resolvi me candidatar a vereadora e eu ganhei. E hoje eu estou aqui para falar sobre isso para vocês, para incentivar vocês a serem a voz dos animais, não só nas ruas, mas também ocupando cargos públicos, porque nós, protetores, precisamos dessa visibilidade. Só a gente tendo essa visibilidade é que nós vamos poder buscar as reais políticas públicas para os animais. Só assim nós vamos conseguir ser a voz dos animais, ser os representantes dos animais, ocupando cargos públicos que antes não eram ocupados por protetores. E não pensem que, mas eu não entendo de política, eu não gosto de política, eu também não entendia de política. Eu também não gostava de política. E eu nem sabia que partido tinha ideologia. O único motivo pelo qual eu resolvi dar a minha cara para bater foi os animais. Foram os animais. Foi por eles que eu me candidatei a vereadora em 2016. Eu resolvi em 2017 eu me candidatei a vereadora. Eu já realizava um trabalho em prol dos animais aqui na minha cidade há muitos anos. E o não eu já tinha. Então eu fui tentar o sim e eu ganhei. E desde então eu busco estudar para poder fazer o melhor para os animais. Eu busco estudar para entender como que funciona, aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. E uma coisa que nós protetores temos
A gente deixa de ser aquela louca que cuida de bicho e a gente passa a ser uma autoridade que representa os animais. E eu tenho tanto orgulho disso que eu começo a falar e fico até emocionada. Eu sou uma vereadora animalista. Eu não entendia nada de política e eu me tornei uma vereadora. E hoje eu estou no meu segundo mandato animalista. A minha pauta são os animais. As críticas eu ainda continuo recebendo. Mas hoje eles têm que me respeitar como protetora, que muitos não me respeitavam, né? Nós protetores sabemos como é a nossa vida, como a sociedade num todo e principalmente o poder público, como eles nos enxergam. Então, tentem, deem a cara para bater. É pelos animais, será sempre pelos animais. No decorrer dos meus anos como vereadora, né, segundo mandato, eu aprendi muito, muito. Confesso que no meu primeiro ano eu fiquei mais calada, só prestando atenção como que era a vereança, a função de um vereador. E eu aprendi muito. E eu comecei a estudar bastante sobre política e principalmente sobre políticas públicas para os animais. Não pensem que é fácil. Primeiro, sou mulher. Segundo, sou protetora. Sou muito, como é que eu vou dizer assim, criticada na Câmara. No meu primeiro mandato, no meu primeiro ano, eu escutei. Chegou até mim que os meus colegas falavam assim: ah, ela não tá aqui para fazer nada não, ela tá aqui por causa de bicho. Ela não entende nada. Eu sou a vereadora que mais fez na história da minha cidade. Eu calei a boca de um por um que me criticou porque eu fui para a política por causa dos animais. E eu não precisei perder a minha noção, eu não precisei passar por cima de ninguém. Eu mostrei para todos eles que nós, protetores, podemos fazer a diferença ocupando um cargo no legislativo. E com isso, eu conquistei o meu espaço como vereadora animalista. Ainda recebo críticas, mas aí eu faço questão de falar tudo que eu consegui como vereadora animalista. As minhas primeiras conquistas, eu fazia questão de postar embaixo, escrever assim, ó, lembrando que eu entrei para a política pelos animais. Por quê? Porque eu fui muito criticada. E mesmo assim, eu tentei. E mesmo assim, eu consegui. Porque o meu partido são os animais. A minha bandeira, a luta que eu tenho no meu coração são os animais. E é por eles que cada vez que eu passo por algum problema na Câmara ou alguma crítica, eu sempre me lembro deles. Eles me dão força para continuar, porque é por eles. Então, quando forem se candidatar, principalmente no interior, quem é do interior sabe, a política do interior, ela é muito diferente. A realidade nossa do interior, ela é outra, é totalmente diferente da capital. Nós mulheres somos desvalorizadas, né? Nós não temos o nosso espaço conquistado, a gente tem que brigar pelo nosso espaço. Impera o coronelismo, né? Não adianta eu querer e se na Câmara eu não tiver do lado da situação, eu for da oposição. E no meu primeiro mandato eu fui da oposição e mesmo assim eu consegui muita coisa para os animais, muitos recursos para a minha população, a população da minha cidade. Então assim, a realidade do interior, ela é totalmente diferente do que os grandes centros vivem, do que vivem as capitais, justamente por isso, porque é tudo muito mais difícil. E com toda essa dificuldade, quando eu entrei para a política, nós criamos a idealização desse programa foi da Renata Santinelli, que gentilmente convidou a mim e a Carla Viviane para que criasse um programa, né,
Uma ONG, né, uma organização da sociedade civil voltada para ajudar os protetores do interior, que é a Frente Mineira de Proteção Animal. Nós instruímos e ajudamos aquele protetor e aquele vereador animalista do interior, porque é muito diferente o que nós vivemos no interior do que vive-se nos grandes centros. Então nós criamos a Frente Mineira de Proteção Animal. É um grupo que tem mais de 100 municípios mineiros que participam e a gente pode instruir e inspirar mais pessoas a prosseguirem na causa animal. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que a nossa luta ela é irreconhecida. Nós sabemos que a nossa luta ela não é reconhecida por ninguém, a não ser por aqueles que a gente luta. Esses sim, estão sempre do nosso lado. Então nós temos que brigar pelo nosso espaço. O nosso espaço ele não é conquistado. O nosso espaço a gente tem que brigar por ele. Porque nós não temos visibilidade. Principalmente nós mulheres, né? Então, esse grupo, a Frente Mineira de Proteção Animal, ela ajuda muito, muito mesmo. Tanto os protetores independentes como ONGs e os vereadores animalistas. Lá nós esclarecemos sobre leis, nós instruímos como fazer, principalmente o quanto é importante o protetor estudar. Não é só o recolhimento, não é só o cuidado com os animais. De que adianta a gente recolher desenfreadamente se a gente não estuda para saber o que fazer, para saber como fazer um controle populacional, um manejo correto dos animais? A gente precisa saber disso para que a gente, com essa sabedoria e com estes ensinamentos, a gente consiga fazer um manejo correto, para que aí sim a gente possa crescer tanto na causa animal quanto como políticos, né? Porque não adianta a gente só ocupar um cargo público, um cargo político, se a gente não tem conhecimento do nosso trabalho. Porque desde o primeiro dia que a gente é eleito, eles batem na gente. Eles vão batendo porque eles querem o recolhimento, eles querem o canil. Quando eu ganhei em 2017, tomei posse no dia 1º. No dia 2, tinha gente na porta da casa da minha mãe perguntando se eu não ia recolher os animais de rua. Então a gente tem que estudar para saber ensinar a população ao que fazer. Não é o recolhimento que vai sanar os problemas dos animais em situação de rua. Muito pelo contrário, nós sabemos que recolher um animal, daqui 1 mês, 15 dias, tem outros animais ocupando aquele espaço. Então nós temos que saber a direção correta para a gente seguir nessa direção correta e poder ensinar as outras pessoas como fazer, como seguir e como realizar um manejo correto de uma forma humanitária, eficaz e eficiente. E para isso, nós temos que estudar. Nós temos que saber como funciona um controle populacional. Que um controle populacional, ele não pode ser só para buscar apoio político. Um controle populacional, para ele ser eficaz e eficiente, ele tem que ser realizado mensalmente. E não uma vez ao ano, e não em ano eleitoral, todos os meses. É durante anos, por todos os meses. Então, para que a gente saiba de quem cobrar e a quem ajudar, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar conhecimento para saber aonde ir, o que falar e como apresentar um projeto eficaz e eficiente, tanto no controle populacional, como no manejo humanitário e para o bem-estar animal. Ocupem cargos políticos, deem a cara para bater. Se não der certo a primeira vez, não desistam. Tirem a experiência que vocês tiveram
nessa primeira vez, para que na segunda vocês façam melhor, para que vocês consigam. Mas façam, não deixem de fazer. Lembrem-se que nós somos a voz e os representantes dos animais. E nós temos que ocupar cargos políticos para que os animais tenham a visibilidade necessária, para que eles sejam enxergados e respeitados. E para que nós também tenhamos o nosso lugar à sombra, né? Porque ao sol a gente já tem. Mas para que a gente tenha o nosso lugar à sombra. Porque a gente trabalha dia e noite. Protetor não tem final de semana, não tem feriado, não tem Natal, não tem Réveillon. É todo dia, toda hora, em prol dos animais. Fácil? Não é. Mas vale a pena. É difícil, é trabalhoso, é desgastante. Mas olhar a carinha de um animal que a gente ajudou, passar na rua e ver um animal vindo de encontro com a gente, faz a gente esquecer tudo de ruim que a gente passa e que a gente vive no nosso dia a dia. Então, para que a gente melhore a vida do protetor animal, para que a gente melhore a vida dos animais, nós temos que buscar políticas públicas para os animais. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer ao Fórum Animal pelo convite. Espero que as minhas palavras sirvam de inspiração para muitos